Bom, pessoal, continua aí o certo desprezo do mundo para com os Estados Unidos. Reagindo ao anúncio de que o Brasil e a China vão fazer comércio nas duas moedas dos dois países, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos não vão tolerar que terceiros países possam afetar o peso do dólar, né? Isso é uma grave ameaça ao Brasil. O presidente Lula está tendo um jogo de cintura para poder não ferir suscetibilidades, né, principalmente nos Estados Unidos, mas o interesse brasileiro está mais com a China, do comércio brasileiro está mais com a China do que com os Estados Unidos, né, e já faz tempo. E existe uma onda aí o mundo está buscando se desdolarizar. Vi notícia aí, até a França teria comprado gás dos Emirados Árabes Unidos na moeda chinesa, o yuan. Está numa triangulação. Até a França está deixando o dólar de lado. Isso quer dizer que o dólar está deixando de ser a grande moeda do comércio internacional. Ainda continua, vai continuar muito tempo ainda, mas isso já começa a deixar de ser a principal moeda, a única, ou pelo menos a única moeda de transação internacional. Isso fez com que já começa a ver, o mundo começa a farejar a fraqueza dos Estados Unidos enquanto império, que impõe as suas condições ao mundo, ou impunha, e o país está, assim, não diria sofrendo ataques, mas está sendo abandonado de certa forma, e eles veem isso como um ataque pelo resto do mundo. Até a Arábia Saudita, que foi super protetora dos Estados Unidos, sempre estiveram uma aliança muito forte com os Estados Unidos, está abandonando os Estados Unidos. O rei, né, o novo rei lá, o príncipe da Arábia Saudita, não gostou das críticas feitas nos Estados Unidos sobre o esquartejamento de um jornalista num consulado da Arábia Saudita em Istambul, há algum tempo atrás. E aí ele não gostou das críticas feitas e foi assim, dizem que teve aos berros com Jack Sullivan, o secretário dos Estados Unidos, que esteve lá na Arábia Saudita recentemente e se recusou a atender um telefonema do Biden. Olha só, quem é que recusa a atender um telefonema do presidente dos Estados Unidos? Até o momento não tenho assim lembrança de ninguém que tenha feito tal desfeita ao governo dos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está percebendo que que a coisa está rachando, está quebrando, a coisa está rachando e está quebrando. Por isso, essas afrontas aos Estados Unidos. E o fato dos Estados Unidos também ter congelado, sim, eles pegaram, né, bloquearam dinheiro de oligarcas russos por causa da guerra na Ucrânia. Isso também trouxe uma grande debilidade ao dólar, porque todos os milionários, multimilionários aí ao redor do mundo que esconde o seu dinheiro ou usa o dólar como refúgio para o seu dinheiro, botaram as orelhas em pé, né? Porque fala assim, se o cara só por ser russo e porque o governo russo tomou uma atitude que não gostou dos Estados Unidos, imagina se o meu governo, seja ele o oligarca de onde for, se o governo do país do tal oligarca tomar algumas decisões que não interessam
ou não goste ou desagrade aos Estados Unidos, ele pode perder a sua fortuna. Então, o pessoal começou a ver que não é muito interessante usar o dólar como refúgio para guardar dinheiro. E aí isso ajudou a enfraquecer também o dólar. Falta de visão estratégica dos Estados Unidos, né? E como disse ai meu Deus, eu sempre esqueço o nome do cara lá, que é o wise do, das relações internacionais dos Estados Unidos. Inteligentíssimo, brilhante. O cara está com quase 100 anos. Vai fazer agora 100 anos, agora em abril ou maio, não sei. De origem alemã. Peraí, deixa eu pausar aqui e caçar o nome do cara, porque eu não me lembro. Me lembrei, Henry Kissinger, que disse que os Estados Unidos não poderiam deixar, de forma nenhuma, a Rússia se aliar com a China, porque isso ameaçaria o poderio dos Estados Unidos. Mas, assim, na verdade, os Estados Unidos vêm tomando decisões erradas há faz muito tempo, né? E o Obama, assim, começou com essas decisões equivocadas aí, de estar afrontando a Rússia, a China. No caso do Trump, o Trump teve uma boa relação com a Rússia, com Putin, mas tinha uma péssima relação com a China. Acusava a China de estar roubando as empresas norte-americanas e por aí vai. O fato é que o dólar está enfraquecendo. E no bojo do dólar, uma moeda que quando nasceu, tinha-se a expectativa de que pudesse fazer um pouco de sombra ao dólar, que foi o euro, também vai indo por água abaixo aí, junto com a Europa, porque a Europa também está tomando decisões que não lhes convém, que é brigar com o seu fornecedor de energia barata, que é a Rússia, e comprar energia 5 vezes mais caro dos Estados Unidos, né? Então, essa falta da energia barata na Europa está matando já a indústria alemã, que ou vai fechar ou vai mudar de país, né? E os Estados Unidos, inclusive, fizeram programas de incentivo para que empresas europeias que quisessem abandonar a Europa e se instalar nos Estados Unidos pudessem fazê-lo. Isso, e depois de ter traído a França, que a França tinha comprado tinha um tratado para comprar um submarino russo, um submarino da Austrália, vender na verdade, para vender um submarino francês para a Austrália. E os Estados Unidos entrou no meio e desfez o negócio e a Austrália acabou comprando o submarino dos Estados Unidos. Então, é uma série de traições e comportamento não confiável que o governo dos Estados Unidos tem tido, sempre tiveram, né? Mas ultimamente, muito assintosamente, faz com que essa confiança no dólar comece a cair cada vez mais. E o Brasil tem um problema sério aí, porque o PT, quando saiu do poder, deixou 380 bilhões de dólares, o que fez com que o país suportasse de reservas internacionais, o que fez com que o país suportasse com certa folga os desmandos do ex-presidente Bolsonaro e a pandemia. E estamos correndo o risco, o Brasil corre o risco de ter essa reserva, essa espécie de poupança que o país tem em dólar, surrupiada pelos norte-americanos, porque começa a desagradá-los, né? É a defesa da democracia, mas é sempre pela democracia que os Estados Unidos faz isso. Jogam bombas, mas é pela democracia. Na verdade, a democracia eles a destruíram quando deixou o poder econômico, financeiro, principalmente a economia financeira, né, acabar com a democracia. Nos Estados Unidos e até em regiões onde a democracia nem chegou de verdade, como no Brasil ou na Argentina, nos países de terceiro mundo.
todos os ex-presidentes que fizeram com que os países do terceiro mundo na América Latina crescessem no período aí entre 2003, 2004, 2000, até 2015, e sofreram ou golpes diretamente, golpes indiretos, golpes parlamentares, o assédio judicial, como está passando agora a ex-presidente da Argentina, Rafael Correa, do Equador, que tem que estar morando exilado na Bélgica por causa de perseguição judicial no país dele. Porque o Rafael Correa, por exemplo, ele fez uma coisa bastante ousada, que foi fazer uma auditoria da dívida pública. Isso, claro, contrariou interesses da banca internacional, que está baseada principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? E aí, o Lula, que também no Brasil sofreu assédio judicial, foi condenado aí, a cachorro, foi condenado aí sem provas por um juiz que foi treinado pela CIA. Então, assim, existem essas acusações que ele foi treinado pela CIA, nunca apurado, né? E a gente vê que os Estados Unidos estão se derretendo. Esse mundo ocidental aí que a gente conhece está se derretendo. A OTAN continua com sua guerra lá, inclusive entrou foi hoje para a OTAN, a Finlândia, o que é mais uma provocação, embora a Finlândia não seja estrategicamente muito importante para a Rússia, tem uma longa fronteira com a Rússia. E a região mais povoada, a segunda cidade russa, está ali perto da fronteira com a Finlândia, que é São Petersburgo. Eita, que nome que não sai. Então, tudo isso começa a dar sinais de que os Estados Unidos está perdendo a hegemonia mundial. Quer dizer que os Estados Unidos vai de uma hora para outra, o dólar vai de uma hora para outra deixar de existir? Não, evidentemente que não. Os Estados Unidos vai continuar sendo uma nação muito importante aí nos próximos anos, eu diria até décadas, né? Mas o dólar, eles não vão poder, os Estados Unidos sempre usou o dólar como uma arma a mais, como as invasões que eles promovem pelo mundo afora, sempre, claro, em nome da democracia, e as sanções também em nome da democracia. Então foi tal o grau de sanções. A Rússia tem, acho que 39, um absurdo de sanções. É o país mais sancionado do mundo, ao lado da Venezuela. E Cuba, né, que é um clássico também. Cuba está sancionada há 60 anos, 70 anos. Ora, se o comunismo é tão ruim, deixa se estrepar sozinho. O problema é que a China tem mostrado que o tal comunismo pode não ser tão ruim. Há quem diga que a China é comunista, que mais é o comunismo com características chinesas, não se sabe o que exatamente é isso, mas há quem garanta que a China é, na verdade, capitalista. Me parece a mim que a China adotou o melhor dos dois sistemas, porque existem investimentos onde a iniciativa privada, que normalmente precisa ter o lucro, o retorno do investimento muito rápido, e onde a iniciativa privada não entra, ela só entra quando está pronto. É o caso de uma refinaria, por exemplo, de petróleo. Eles querem comprar tudo pronto, mas fazer uma do zero não querem, porque demanda um investimento muito alto, um dinheiro muito elevado, e um retorno que precisa ser rápido também, porque cada vez mais a financiarização do capitalismo leva com que os retornos do dinheiro investido precisa ser dado cada vez mais rápido. Isso também está implodindo o capitalismo de produção, né? E em busca da mão de obra barata ou escrava, né? Na China já chegou a ter mão de obra escrava. Hoje até que não existe mais, isso é Bolsonaro que fala isso. Aliás, o Bolsonaro é engraçado. Eles é contra a escravidão na China, que nem existe mais, mas é a favor da escravidão no Brasil. Basta ver o apoio que essa rapaziada dá aí o pessoal lá no sul, lá da vinha, das plantações de uva,
que foi pego escravizando trabalhadores que foi da Bahia para o Rio Grande do Sul em busca de um emprego. E encontrou a escravidão lá. O Bolsonaro é contra a escravidão na China, mas acha ser correto a escravidão no Brasil. Bom, então as fábricas foram para a China em busca de mão de obra barata ou semi-escravizada. Agora, de uns tempos para cá, o custo do trabalho na China tem elevado muito, porque a sociedade chinesa enriqueceu de modo geral, e quando uma sociedade enriquece, os trabalhadores tendem a ter melhores condições de trabalho, e elevando o custo do trabalho, isso não é interessante para as empresas, né? Então, muitas empresas, inclusive, têm deixado a China em busca do Vietnã, né? E outros países da região, né? A ASEAN, que é um consórcio que engloba os países do Sudeste Asiático, ali em Mianmar, começa em Mianmar, vai Tailândia, depois Laos, Camboja, Vietnã, e logo mais à esquerda, a leste, né, está ali as Filipinas, mais ao sul, Malásia e Indonésia. Então, esses países conformam a ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático. Esses países também estão fazendo acordos comerciais entre eles em suas moedas locais, assim como o Brasil está fazendo acordo com a China, e existe já a proposta de uma moeda bilateral com a Argentina para transações comerciais. Não que o brasileiro vai ter uma moeda argentina e o argentino uma moeda brasileira. É só uma moeda mais no âmbito comercial, para facilitar o comércio. O problema é que a economia argentina está muito dolarizada e depende muito do dólar, que foi um erro, né, da Argentina apostar por esse meio aí. Por onde a gente olha, a gente está vendo que os países... tem outra coisa, a China fez um acordo, conseguiu fechar um acordo entre Irã e a Arábia Saudita, que eram inimigos, entendeu? Então as coisas estão ficando assim, cada vez mais difíceis para que os norte-americanos continuem controlando com sua arma de guerra, que é o dólar, e sua arma de guerra comercial. Porque muitas vezes uma sanção econômica a um país pode ser mais letal até do que a invasão, muitas vezes, porque o comércio que movimenta a economia, quando a economia não movimenta, o país cai muito. É por isso que a gente vê a Venezuela definhando, pode ser pelos erros do Maduro e do Chávez, possivelmente tenha, mas é principalmente pelas sanções, porque tirou o crédito do país. O dinheiro aí que circula pelo sistema SWIFT, que é controlado, que está na Europa, mas é controlado pelos Estados Unidos. Então, e a Europa está vendo aí o erro de ter os Estados Unidos como amigo, né? Como disse aí o Henry Kissinger, outra vez ele dizia que ser inimigo dos Estados Unidos não é bom, mas ser amigo às vezes é até pior. E a Europa está vendo isso agora. Eles estão sequestrados pelos Estados Unidos, de certa forma. Então, por isso estão tomando decisões tão erráticas. Não é que sejam tão burros, é que eles estão sequestrados. Só na Alemanha tem 70 bases militares dos Estados Unidos. Então, eles estão numa situação assim que eles têm que, mesmo tendo que dar um tiro no pé, estão sendo forçados. Com uma rebelião aqui e ali, mas, de um modo geral, a Europa está na mão dos Estados Unidos.
Por isso a Europa está se falindo. E os Estados Unidos, para se proteger e para buscar. Os Estados Unidos é uma trairagem geral. Quando eu digo os Estados Unidos, eu digo o governo dos Estados Unidos, não é o povo dos Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos é vítima dessa situação também. Tanto é que só aumenta a população de rua, mesmo a pessoa nos Estados Unidos estando empregada, muitas vezes ela não consegue pagar um aluguel do tão caro que ficou a moradia nos Estados Unidos. A moradia em qualquer parte do mundo costuma levar a maior parte do salário da pessoa. Só que lá, mesmo às vezes tendo casos de pessoa ter dois trabalhos, não tem onde morar. Por quê? Porque a moradia se tornou muito cara. Muitas vezes vai morar em um quarto ou na rua. Eu morei na Espanha de 2003 até 2012 e lá tem isso também. Assim, é comum, super comum você ver nos pontos de ônibus ou nas estações de metrô. Em Madrid, eu morei em Madrid. E anúncios de aluga-se quarto. E é como a maioria dos estrangeiros acaba vendo, e até alguns espanhóis, porque o acesso à moradia, e a Espanha é um caso particular da Espanha, mas isso pode se repetir com maior ou menor gravidade em todos os países da Europa e eu diria até em todos os países do primeiro mundo. Né? O maior problema social da Espanha era a moradia, era quando, daquela época que eu morava lá, e hoje ainda continua mais. E com os juros aumentando e os preços subindo, houve uma bolha imobiliária que se explodiu lá por ano 2009, 2010, mas o fato é que o país tem um déficit de moradia muito grande. E junta-se tudo isso, nós temos aí a Europa passando muita dificuldade. É provável que a gente vai ver aí europeus migrando para regiões da América Latina, da Ásia, da África. A África deve subir muito nos próximos anos. A norte-americana imigrando assim como trabalhador vai demorar muito ainda a gente ver, porque os Estados Unidos, embora estão perdendo a sua hegemonia mundial, eles têm ainda muita gordura para queimar. Mesmo com todos os erros que Obama praticou, Trump tentou recuperar isso, porque o Trump não é aquele político tradicional. Assim, que é diferente do Bolsonaro. O Trump sempre foi empresário, e o empresário tem uma visão prática do mundo e da vida, e eles tomam as decisões em decisões práticas. Por isso o Trump falou, esse negócio de tanta guerra, a gente está gastando dinheiro com guerra. Primeiro, American First, né? American First, ou seja, os americanos primeiro, os Estados Unidos primeiro. E com esse slogan acabou convencendo o trabalhador norte-americano que perdeu seus empregos nas fábricas, que foram para a China, atrás do trabalho escravo, porque as fábricas pensavam, nós fabricamos na China com um trabalho semi-escravo ou muito barato, e a gente vende para o norte-americano, né, que tem renda. Esqueceu que o americano precisava ter trabalho, né, e renda para poder comprar. E aí nós temos nossa situação calamitosa no mundo aí. Os Estados Unidos deixando de ser liderança mundial, e a China pela economia cada vez. Eu estava vendo por aí, nos últimos 6 meses teve muito mais líderes de países do mundo inteiro visitando o Xi Jinping do que visitando o Biden. Isso mostra que o poder está deslocando, o poder central, o poder da economia está se deslocando, já se deslocou boa parte dela dos Estados Unidos para a China. E o que podemos esperar disso aí? Provavelmente a democracia deve diminuir muito no mundo, porque a gente está vendo aí um modelo que o mundo ocidental considera uma ditadura como a China, dando muito mais respostas às situações e às dificuldades da população do que a democracia liberal norte-americana, que eles mataram. Os Estados Unidos mataram a democracia no Ocidente, entregando ela para a financiarização, para a especulação financeira. E como aqui no Brasil a gente acaba seguindo quase todas as modas, geralmente a gente copia o que é ruim dos Estados Unidos,
o que os Estados Unidos têm de bom, a gente não copia, não. Então, nós temos aí esse panorama, e o Brasil sequestrado pelo Banco Central, que é independente do país, mas não é independente do sistema financeiro internacional corrupto. Mas esse sistema está caindo, e essa queda dos Estados Unidos nos mostra isso. Significa que a China é uma coisa melhor do que os Estados Unidos? Não necessariamente, sobre alguns aspectos até que a China é muito pior do que os Estados Unidos. Mas é o que vem por aí. E vamos torcer para que o Brasil, se o Brasil souber se inserir nesse modelo aí, e nós temos na presidente um cara que é muito esperto para essas coisas, vamos ter grandes oportunidades aí para o Brasil. Mas a ameaça, por exemplo, que a secretária de comunicação da Casa Branca, a porta-voz, né, da Casa Branca, fez aí, nos mostra o quão desagradado estão os norte-americanos com isso. É diferente o Trump, por exemplo, que eu estava falando agora há pouco, do Bolsonaro aqui no Brasil. Embora os dois sejam histriônicos, mas o Trump é muito mais capaz de administrar do que o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um deputado do baixo clero, nunca entende de porra nenhuma, nem quer saber também de entender, só entende de falar oi, conversa fiada e ter aquela conversa ali plana, rasa, com gente que é igual a ele também. Não tem noção de porra nenhuma, ignorante que nem ele, cheio de preconceito igual a ele. Então, o mundo está desse jeito aí. A gente podemos esperar boas sacolejadas aí pela frente. Mas essa economia da especulação do dólar, baseada na ficção, onde Singapura, que é uma cidadezinha do tamanho, uma cidadezinha, sim, se comparado com um país, né? Uma cidade do tamanho de Salvador, capital da Bahia, Singapura. E era considerado mais rico do que o Brasil, que tem todas as riquezas naturais que a gente tem no Brasil, né? Então, esse sistema de falsidade, que falseia a realidade em prol de uma economia de ficção, esse sistema está caindo. E me parece que está levando junto a democracia, essa democracia da gente. Porque democracia também tem muita. Democracia também é forma de falar, né? Porque para os chineses, eles entendem que são muito mais livres do que nós.